Olá, aqui é a Keila e hoje vamos continuar nossa minissérie sobre como realizar um projeto hidrossanitário no Revit do zero. A gente vai continuar na parte de representação gráfica dele, as vistas que a gente pode apresentar, levar para uma folha de impressão, o preparo dessa folha propriamente, e inclusive vistas isométricas filtradas por um filtro que possa mostrar água fria, água quente, ou de repente uma vista, por exemplo, isométrica somente de esgoto. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever, e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Estou com o projeto que a gente realizou da última vez, em que dessa edificação de arquitetura, a gente já concluiu toda a parte de hidrossanitário dela, inclusive aqui em relação à colocação do telhado, ali o balcão da região do aquecedor a gás. E quando eu coloco aqui na hidráulica, no momento de modelar, é interessante a gente ver a tubulação de água fria, a tubulação de água quente e também a de esgoto, todas elas ali neste mesmo ambiente, para que fique mais fácil de a gente identificar onde é que estão os elementos. Por mais que a gente tenha também separado aqui a vista de água fria do térreo, por exemplo, e aquela outra vista, por exemplo, de água de esgoto do térreo ali, por exemplo, sanitária do térreo, neste caso, aquilo que garante que eu vá ver somente aquela disciplina, por exemplo, esgoto, na vista de esgoto, em vez de enxergar o contexto inteiro, que era no momento de eu modelar, eu já consegui modelar ele no local correto, no local que não conflitaria esses montes de tubinho, por exemplo, saindo ali atrás daquela peça, daquela pia, daquela cuba da cozinha. Então, ao modelar, é interessante a gente saber o contexto da estrutura, o contexto da arquitetura, o contexto de todas as tubulações, todas elas visíveis, porém, na hora de apresentar o projeto, é interessante que a gente separe e filtre um pouquinho mais as vistas. Então, vamos lá. Aqui, se você não tivesse vista, o primeiro passo seria, ou você poderia botão direito duplicar, duplicar, ou então lá em cima na aba vista, relembrando, você pode criar aqui nesse botão de vistas de planta, né? Na aba vista, a gente tem uma folhinha com essa dobrinha, o desenho ali de vistas de planta, e ali você pode pedir as plantas de piso e depois atribuir a disciplina de interesse, e pode digitar, se não houver, a subdisciplina também de interesse. Isso aqui a gente viu já em vídeo anterior, você pode estar revendo na playlist que eu estou deixando na descrição deste vídeo. Agora, como essas vistas já existem, e aqui eu já tenho modelo de vista, eu vou aplicar modelo de vista. Se você não tivesse, daí seria aqui no modelo de vista, você pode gerenciar, você pode aplicar o modelo de vista, o selecionado à vista atual, ou você pode então criar o modelo a partir dessa vista. Repara que o fato de eu estar no sombreado, o fato de eu estar na linha oculta, o fato de eu estar aqui na estrutura de arame, ele tem quase nenhuma influência em relação ao modo que eu estou vendo. Aqui não é exatamente um colorido somente atribuído pelo material e nem exatamente somente pelo sistema. Aqui foi feito por filtro. Eu vou entrar aqui no VG. VG é o comando de visibilidade, sobreposição de gráficos, Visibility Graphics, que seria o botão editar, que está aqui em propriedades. Ao entrar no editar de VG, ou então digitar VG, tem gente que digita duas vezes a letra V. Neste caso, a gente tem aqui algo parecido com aquelas janelas de layers, de camadas, que a gente tem em diferentes softwares. Aquilo que está ticado eu vejo, aquilo que não tiver ticado eu deixaria de ver. Por exemplo, se eu pegasse aqui P de peças hidrossanitárias, eu cliquei num qualquer, digitei a letra P, ele caiu na primeira letra P dessa listinha, e aqui eu tinha a primeira letra P, mas as peças hidrossanitárias estavam aqui pertinho. Se eu desmarcasse e aplicasse, eu inclusive deixaria de ver essas peças. Se eu pegar e marcar de volta e aplicar, eu volto a ver aqui de volta essas peças no lugar. A outra situação é que a gente tem aqui também essa mesma situação em relação à modelagem, todas as categorias de modelagem. A gente tem também em relação às anotações.
aquilo que tiver ticado, né? Por exemplo, cota, se tiver ticado eu vejo, se desmarcar vai deixar de ver nessa vista. Modelo analítico seria em relação ao modelo de análise que é utilizado nos sistemas estruturais. Não é o foco agora deste projeto, aqui a gente está vendo a parte do sanitária, mas, bom, daí daria para ticar se fosse o caso e mexer igualmente também. E categorias importadas seria quando a gente tem um AutoCAD ou algum outro elemento importado aqui dentro que a gente também nessa vista poderia ser controlada a visibilidade dela. Relembrando que Visibility Graphics, editar essa visibilidade, sobreposição de gráficos, é somente nessa vista. Por exemplo, aqui nessa vista do sanitário do térreo, que é onde eu estou. Mesmo que seja uma duplicata, aquele AF térreo, né, neste caso aquela duplicata, ela tem uma configuração que é própria daquela vista. Cada vista tem a sua configuração. Então, dentro do VG, que aqui eu já deixei configurado, diretamente aqui na aba de filtros, eu posso entrar e ao editar novo a gente tem todos esses filtros que já foram criados para esse projeto. Se você tem dificuldade com filtro, eu vou deixar no card abaixo também para acompanhar em vídeos anteriores aqui do canal como mexer na representação gráfica map, e também eu vou deixar um outro vídeo sobre filtros que eu já realizei no outro contexto, que inclusive era o de estudo de massas, mas que na verdade é a mesma coisa. Aqui no comecinho, né, assusta, mas tem a primeira parte, tem a parte do meio e tem a parte aqui no final. Então essa primeira parte de filtros seriam todos os filtros que já estão criados aqui dentro do projeto, que você pode inclusive criar um novo, ou então duplicar com base em um existente, ou então renomear, ou então inclusive deletar aquele filtro determinado. Por exemplo, aqui o de água fria. Se eu procurar aqui o de água fria soldável, que é o que eu usei, daí esse água fria soldável, ele afeta essas categorias, acessório de tubo, daí tem mais um pouco aqui embaixo conexões de tubo, daí mais embaixo de conexões de tubo, a gente tem também aqui isolamentos da tubulação e tem também aqui a parte de tubulação mesmo. Se fosse em inglês seria até mais fácil, porque seria piping mais alguma coisa, né? Seria piping mesmo, a parte de tubulação, pipe accessory, acessório da tubulação, pipe fittings, as conexões e assim por diante. E marcou todas as categorias que esse filtro vai afetar. Na sequência eu tenho aqui o critério. Por exemplo, o critério de todas as categorias que no tipo de sistema contém aqui água fria. Só que é só tomar cuidado que ele é bastante literal. É igual quando você digita errado numa fórmula, por exemplo, do Excel. Aqui também, se eu digitasse errado, por exemplo, esse A maiúscula ali com esse acento agudo, e aqui sem o acento agudo aqui no doméstica, por exemplo, daí provavelmente daria um probleminha, né? Ele não conseguiria ler. Então aqui o parâmetro tem que ser bastante literal mesmo, ou então você colocasse pelo menos fria, né? Contém fria, só que daí testa para ver se funciona. E se der probleminha, também você pode criar um parâmetro que funcione com a palavra em inglês, porque daí se tivesse cold water, por exemplo, né, não funcionaria com água fria doméstica. Daí só toma cuidado com isso se você tem um hábito de abrir de vez em quando em português e em inglês. Mas aqui eu vou dar ok, ele já se encontra criado de forma muito semelhante aqui para água quente e também até mesmo para a parte de esgoto sanitário também. O esgoto de série normal. Então eu vou dar ok, vou aqui só mostrar um de cada vez. Quando eu pego aqui o soldável e água fria soldável eu desmarco, né? Repara que primeiro ele tá aqui visível e água fria soldável eu vou tirar esse filtro. E aqui embaixo dessa janela eu vou dar aqui apply, aplicar. E quando eu tiro essa janela de cima, repara que ele tirou o filtro, ele continua visível, mas aquele colorido não está mais aqui presente. Vou até dar ok, repara que se eu colocar no SD de Shaded, de sombreado, ele fica o tubo marrom. Se eu colocasse no modo realista, ele ficaria com a cor do material antes de renderizar. Eu vou voltar aqui para o VG, e aqui o filtro, então, a gente viu que se eu desmarcar esse filtro, ele tira aquele colorido. Agora, se eu pegar e tirar a visibilidade e dar aplicar, daí eu tenho ele aqui não mais visível. Se eu tirar os dois, tem versões que às vezes dá um bugzinho, daí deixa eu só tentar mostrar, que ele fica aqui, ele ainda visível, porém sem o filtro. Então, via de regra, deixa aqui o filtro, se você quer manter ele, e tira a visibilidade, e dessa forma dá o aplicar.
pelo menos nessas versões mais novas que tem o ativar filtro e visibilidade, nas mais antigas, no máximo era visibilidade mesmo. E repara que dessa forma, aplicando, ele some. Então, só por isso, eu vou tirar também aqui o da outra água fria, se tivesse usado, também sumiria. E eu vou tirar aqui a água quente para sobrar somente o esgoto. Aqui eu vou dar OK. E repara que dessa forma sobrou somente o esgoto. Se eu quiser criar um modelo de vista a partir dessa vista, na verdade nesse projeto tem, mas eu acredito que seja importante para inclusive padronizar a entrega. Então aqui, antes de criar o modelo de vista, confere pelo menos 3 pontos, ou seja, se está aqui com a grau de detalhamento que você deseja, na escala que você quer plotar, e também, acho que vou deixar um para 25 aqui, e também aqui na representação gráfica desejada. Por exemplo, estrutura de arame eu enxergaria aqui através. E ficaria com filtro, inclusive. Se eu deixar aqui no sombreado, se eu deixar ali, por exemplo, no realista. Daí, se fosse pelo material, ele mostraria a textura do material. Mas aqui, como a gente fez por filtro, ainda assim ele vai ficar no modo realista aqui nessa vista, mostrando esse filtro. Eu vou deixar no sombreado. Se eu quiser deletar essa planta, pode. Se eu quiser botão direito ocultar na vista também dá certo. Se eu quiser clicar nele, botão direito, e pedir aqui para ocultar na vista essa categoria, mesma coisa que utilizar o comando VH, também a gente esconderia essa planta aqui dessa vista. Então dessa forma a gente pensou aqui na escala, no grau de detalhamento, onde a gente pede o sombreado, e também aqui em propriedades dessa vista a gente pode conferir se está na faixa de vista que a gente deseja. Faixa de vista que a gente deseja tá aqui, então a gente pode escolher aqui, ver, né, se tá certo, se tá ok. Eu vou deixar um pouquinho mais alto aqui o plano de corte, para mesmo as peças altas, como por exemplo chuveiro, como por exemplo o registro, a gente vê nessa planta. Se fosse uma planta baixa de arquitetura, provavelmente aqui a gente seguiria o plano de corte, que é de 1,5 m, segundo a NBR, norma de representação gráfica de projeto. Então aqui eu vou dar o OK. Aqui já está suficiente para ver os elementos nessa vista. Eu posso continuar a ocultar VH, por exemplo, aqui, esses planos de referência. Eu pensei em manter, né, vai que, daí eu vou deixar eles por enquanto nesse local, mas eu vou deixar eles ocultos. E pode até conferir, por exemplo, no VG, se as anotações que você deseja, todas elas estão lá ativas. Né? Se estão, beleza, só o plano de referência vai ficar escondido mesmo por enquanto. Ok. E dessa forma, eu já tenho aqui, então, configurado os 3 botões de baixo, o VG, né, o modelo de representação gráfica, e mais embaixo também essa faixa da vista, os 3 pontos. Então, configurou dessa forma, daí na sequência a gente pode criar o modelo de vista. Lá em cima no modelo de vista, eu posso criar o modelo a partir desta vista atual. Modelo de vista, lembra que ela replica para aquelas vistas que são semelhantes a esta. Por exemplo, se eu estou fazendo aqui uma planta, o modelo de vista dessa planta vai passar para todas as outras demais que sejam plantas. Se eu tenho uma vista vertical de corte, essa aqui a corte vai passar para aquelas outras que também sejam verticais, como por exemplo as vistas de corte e as vistas de elevação. E se eu tiver uma que é 3D, esse 3D ele replica para 3D isométrico e 3D também que é perspectivado. Aqui eu vou dar a disciplina ela me dá um pouquinho da representação gráfica, a gente já viu em vídeos anteriores, e eu vou dizer que isso aqui é planta, por exemplo, e eu vou colocar que é planta de sanitário. Então eu dei um código que eu vou lembrar depois o que é isso, e vou dar o OK, esse aqui é o nome desse modelo de vista que eu estou criando aqui, e eu vou incluir tudo isso daqui, só vou desmarcar aqui para não incluir a subdisciplina, porque eu vou aproveitar ele para gerar depois daqui a pouco o de água quente. Se já houvesse, né, na verdade o meu já tinha aqui, era só selecionar e aplica e OK. Eu vou dar aqui o OK para terminar de criar, daí aplicar, que eu estava comentando, seria selecione essas vistas. Selecionei essas vistas, cliquei no primeiro com Shift pressionado, cliquei até o último, daí lá nos modelos de vista eu posso aplicar. Daí, na verdade, nem faria diferença pegar aquele primeiro foi a matriz, mas se pegar ele junto, daí não faria diferença, aplicaria junto também esse modelo que estou criando. E vou pedir aqui hidráulica da planta sanitária, vou dar OK. E eu fiz essa representação no térreo, mas repara que ele vai aplicar também no pavimento superior. Eu tenho que ver, inclusive, se a abrangência que eu configurei, ela não vai mostrar
algo a mais, por exemplo, nessa planta. Se tivesse mostrando coisa de mais ou coisa de menos, daí seria aqui na faixa de vista, provavelmente, se, por exemplo, estou vendo o ralo do pavimento de baixo. Isso a gente também já viu em vídeos anteriores. E tem aqui na cobertura, que, bom, cobertura do esgoto, na boa, eu acho que nem precisa, né? A ventilação a gente pode mostrar, inclusive, numa outra cobertura ali, né? Com a água fria. Então, essa cobertura, particularmente, para mim, não é importante, então vou dar delete. Mesmo porque se eu tenho a visibilidade também da caixa d'água no superior, eu tenho a dúvida de que talvez esse daqui a gente não vá precisar se eu vejo a caixa d'água ali. Daí isso aí seria a faixa de vista também pra gente parar pra pensar. Então eu vou selecionar, por exemplo, aqui o térreo primeiro, porque eu queria aplicar aqui, mas na sequência mexer um pouquinho. Daí, como assim, eu estou aqui na água fria do térreo, que inclusive está em escala diferente, tá ali no grau de detalhamento que é diferente também, faixa de vista que talvez eu tenha que ver se vale a pena manter dessa forma ou inclusive mexer, mas eu vou aqui no modelo de vista, vou aplicar dessa vista que eu tô, que é o térreo, dessa vista atual, vou aplicar esse modelo de vista que eu criei. Vou dar OK, que o OK já aplica e fecha, e ele ficaria dessa forma. Eu nem precisei dar botão direito, ocultar na vista, essa imagem dessa vista, ele já foi. E só tem que verificar que, no entanto, ele foi inclusive com aquele VG que mostrava só esgoto, e eu quero a água fria e água quente. Então isso aí, eu tenho a liberdade, tem gente que faz aqui pelo modelo de vista. Se quisesse fazer neste botãozinho, pode fazer também, eu sei que tem gente que faz dessa forma, só que daí quando você aplicar, né, selecionei ele, dá aplicar, depois lembra de desbloquear para nenhum, que dessa forma você não altera a matriz ali que foi gravada com aqueles modelos de vistas. Então, dessa forma, você não alteraria diretamente, né? Por exemplo, aqui eu vou editar e vou mexer aqui no VG dentro dele e vou dar OK. Se fosse isso que você deseja, beleza. Se não, eu recomendaria, só aplica. Volta ali para o nenhum e OK. Daí deixa ele desbloqueado com nenhum modelo bloqueando essa vista por enquanto. Porque dessa forma eu posso mexer aqui sem ter o bloqueio de nenhum modelo de vista específico. Entrar no VG. Digitei VG, eu posso... VG é a mesma coisa que pegar aqui no propriedades dessa vista. Sem nada selecionado, a gente vem daqui, propriedades dessa vista, a gente pode clicar nesse botão editar, que é a mesma coisa que digitar VG, e lá naquela última abinha de filtro, a gente já sabe que, como o filtro já está configurado, eu posso ligar aquele lá que eu desejo. Por exemplo, aqui eu quero as águas frias, e eu vou desligar os esgotos, e vou dar o OK. E repara que dessa forma, eu já vejo aqui a água fria, a água quente também, e essa representação gráfica que eu queria levar junto com esse projeto. Então, dessa forma, eu posso criar o modelo de vista, dessa vista que já foi ajustada, afinal de contas eu já peguei aqui de forma bem rapidinha, mesmo que eu tenha que mexer um pouquinho ali no filtro, eu já peguei esses 3 botões de baixo já configurados, já me apropriei também aqui da faixa de vista que eu preciso, e eu só alterei ali o VG porque era o que precisava na parte de filtro, e ele já está pronto. Então eu posso criar aqui o modelo de vista dessa vista que eu ajustei, arrumei, e eu vou criar, vou dar o nome que é de hidráulica, que é uma planta de AF e água quente, água fria e água quente, daí OK. E aqui eu vou, inclusive, deixar tudo marcado. Se quisesse desmarcar a disciplina, que ela, subdisciplina, que ela fica atribuída ali no navegador, até pode. Aqui eu vou desmarcar, vou deixar aqui então tudo certo. Eu vou dar OK. E dessa forma, agora eu posso aplicar. Eu já criei e agora eu tenho que aplicar. Seleciono todos aqueles que eu quero aplicar. E ali em modelos de vista, vou aplicar o modelo que eu criei a essa vista atual, essas atualmente selecionadas, que daí eu posso pegar aqui o modelo de vista da planta de água fria e de água quente e vou dar o OK. Dei OK, daí mesmo superior, por exemplo, eu já não vejo mais o esgoto, e aqui a cobertura também, ela já está aqui corretamente configurada, se eu quiser mostrar a planta de cobertura. Aqui talvez nessa vista, eu gostaria de entrar mais uma vez no VG, que é a mesma coisa que pegar este botão editar de visibilidade, sobreposição de gráficos, e dentro aqui do Visibility Graphics, eu vou aqui nos filtros, e aqui só para eu ver a coberturinha de ventilação, eu vou ligar de novo a visibilidade aqui do esgoto, e OK, daí beleza, daí eu tenho aqui onde ficam as tampinhas ali das coberturas, ali dos terminais de ventilação.
Outra coisa também que eu lembrei agora, que eu acho que a gente não... Eu, pelo menos, não configurei da última vez. Ali na vista 3D tem essas conexões de água fria quando ela engata ali para a pia. Na verdade, essa é uma parte que é bastante frágil, né? Inclusive, ao encaixar a obra, vai que ele quebra, ele lasca, trinca, por exemplo, esse PVC. Se ele não aguentar, dependendo, né, como ele tá mais para dentro da parede, nem sempre eu perceberia. Então, para evitar esse tipo de situação, geralmente o T ou a curva que fica lá antes, né, de engatar ali a peça isosanitária, geralmente ela é reforçada com uma bucha de latão. Eu acabei esquecendo de fazer esse daqui, eu tenho que clicar pontualmente onde eu vejo essa situação e eu posso procurar rodando, ou então eu posso digitar latão, né, por exemplo, e eu vejo que eu acabei carregando mais de uma vez. Eu vou selecionar esse aqui de cima, que é a bucha de latão, por exemplo. Ela já tá aqui. E da mesma forma, mesmo que fosse um T, deixa eu ver se eu tenho uma pia, não, aqui também é curvinha, mas eu posso selecionar e colocar aqui o de latão também. Com conto dá para selecionar mais de um, pode ser também. E aqui em cima eu também tenho, deixa eu só girar aqui para ver, onde engata essa peça aqui dessa pia, eu posso selecionar e colocar a de latão. E dessa forma ele muda e converte ali. Aliás, esse aqui tá invertido, né? O latão é pra lá. E eu poderia só alternar ele, inverter o sentido da bolsa, que ele inverte ali aquela bucha, aquela bolsa, aquela parte um pouquinho maior. E mesmo que fosse curva, aliás, né? Mesmo que em vez de ser o joelho, em vez de ser uma curvinha, eu fosse colocar aqui um T. Se eu fosse transformar isso aqui em T, vou clicar o maisinho que transforma ele em T. E dessa forma, quando eu seleciono ele, se fosse desse jeito, eu poderia procurar um T. T de latão, aliás, acho que late é mais fácil. Latão, então é o T com a bucha de latão, que ali onde engata a peça, ele é reforçado com aquela bucha de latão ali a mais. Eu vou já voltar ele volta seu joelho, já coloca aqui a conexão certa, que era de latão. E aqui eu posso inverter se necessário, se for preciso, que a parte de latão é para lá, né, onde engata a peça. E aqui então, ao preparar a vista, você pode colocar depois as anotações. As anotações eu vou passar brevemente também o preparo, de preparar, fechar a viewport, eu vou passar no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido. Se você estava fazendo junto, não se esqueça de salvar também. Mas nos vemos na próxima então.